A paz do Senhor para toda a igreja, amém? Amém! Nesse instante em que eu estou com os irmãos, eu peço que abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 22. Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 22. Diz assim o texto bíblico: depois disso levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Belzebu, por que os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Peço aos irmãos que possam se assentar e que a gente pense um pouquinho sobre o que eu tenho para compartilhar com os irmãos. Você deve estar olhando assim, tem um celular aqui, tem um celular ali, porque eu estava conversando com o irmão Ellison agora há pouco, que ali é ao vivo no Facebook. Se der errado, está gravado aqui, eu coloco no YouTube depois. Então, e o que acontece? Muitas vezes nós não paramos para pensar que boa parte da nossa vitória está na unidade e boa parte do nosso fracasso está no egoísmo. É uma pena que a gente não perceba isso muitas vezes. Já reparou aquele conselho que você não ouviu da sua mãe? Ou de repente aquela vez que você não parou para ouvir o seu filho, só porque ele é mais novo que você? Ou aquele momento que o pastor pregou, mas você achou que ele estava mal-humorado, tinha brigado com a mulher e descarregou em cima de você, e aí você entendeu que não era Deus falando com você? Ou então naquela reunião de liderança em que cada um aponta um ponto de vista, e você entende que o seu que é o jeito certo de fazer as coisas. Eu não sei se você percebe que é assim que começa o problema. Em casa, na rua, casamento, namoro, trabalho, jogo de futebol, por incrível que pareça. Tem o estrelinha. O estrelinha não toca para ninguém. Tá dando para entender? Ele vai perder, ele não tem condições, o outro tá livre, mas ele não toca. Porque ele quer a glória de ganhar uma pelada no campo do Barrão ali da esquina. Esses são os seres humanos. E talvez alguém pense, mas por que o pastor pegou esse assunto aqui dos caras desconfiando de Jesus? Porque embora o ponto principal de Mateus aqui não seja falar de unidade, Jesus deixa claro que nem o diabo é burro para trabalhar com desunião. Nem os demônios são burros para trabalhar desunido. Então, aproveitando que minha esposa não está aqui, porque ela não gostaria do tema, eu quero falar sobre burrice espiritual. Não é medo da minha esposa não, tá, gente? É só respeito. Então, ela falaria: Roberlan, um pastor não fala uma coisa dessa. Mas eu não consigo pensar outra coisa senão burrice no aspecto espiritual quando a gente se divide. Porque todos nós sabemos que Deus quer unidade. Amém? Amém. Todo mundo aqui sabe que Deus quer unidade. Por que a gente se divide? Digamos, o culto foi uma bênção, todo mundo aqui foi tocado, saiu daqui e tudo tal. Até eu que sou batista, pastor. Até eu que sou batista, fogo baixo, né? O negócio ficou quase que eu perco minha carteirinha aqui. Mas o que acontece? Tem que ter cuidado. E aí, observa bem, coisa boa tá aqui, né? Mas aí na volta para casa, vamos falar assim: o culto estava uma bênção.
né? Aí o outro fala assim, pronto, começou. Deu para entender? Mas viu quando aquele irmão cantou? Pronto, já era. Eu queria muito, sabe, quando as pessoas começassem a dar lugar para o diabo, elas começassem a ficar verde. É verdade, porque que acontece? Ela ia perceber logo, estou ficando verde, e ia parar. Ou então o irmão ia falar assim, cara, tu está ficando verde, aí ele ia parar. Porque se a Bíblia fala, não deixe lugar ao diabo, significa que eu sou templo do Espírito Santo, mas de repente eu posso alugar, né? Tem aquele que aluga a boca, tem aquele que aluga o ouvido, aquele que aluga os olhos, tá dando para entender? Então assim, eu sou templo do Espírito. Quem tem que mandar em mim é Deus, quem tem que morar em mim é Deus. O diabo não é o meu proprietário, mas ele fica assim, ô fechamento, dá uma chance aí, pô. Qual é, pô? Tá dando para entender? E aí quando vai ver o crente, que louva a Deus, sabe, que é membro de igreja, aí vai lá e fala assim, Satanás, vem em mim que eu tô facinho. Deu para entender? E é por isso que muita gente fica magoada às vezes com a igreja, porque não percebe que assim, igreja não é céu. Fala para a pessoa que está do seu lado, igreja não é céu. Igreja não é céu. O problema é que a gente cobra dos irmãos uma perfeição que a gente não tem. Ah, mas falaram mal de mim. Na boa, tu nunca falou mal de ninguém não, gente boa. Tu não vai entender? Pelo amor de Deus. Claro, tomara que ele não diga não, né? Porque eu ia perguntar, você nunca mentiu também? Entende como é que é o negócio? Gente, nós somos imperfeitos. Por que exigimos perfeição do outro? Ah, mas lá, tá vendo? Fulano se deu mal, eu estou no mesmo barco que ele. Torcer para você se dar mal é burrice. Porque se o seu barco afunda, o meu afunda. A gente está no mesmo barco. Ah lá, tá vendo? Eu sabia que não ia dar certo. E só falta falar assim, né, no final. Só falta isso. Então eu gostaria, sabe, que você pensasse nisso com carinho. Meu irmão, por gentileza, pode olhar para ver se está filmando ali, ou se está com problema de conexão, alguma coisa? Está filmando? Ah, então tá legal. E aí, em relação à questão de burrice espiritual, vamos olhar aqui o que está acontecendo. Jesus, ele opera um milagre. Jesus faz um camarada ver, faz um camarada ouvir, faz um camarada falar, faz um outro andar, faz isso, faz aquilo. Em vez de todo mundo comemorar um negócio desse, tem gente que consegue ficar chateado com a ação de Deus. Não é porque está chateado pelo fato de Deus fazer o negócio, é porque Deus fez logo através de fulano de tal. Fulano de tal. Quem é fulano de tal? Deu para entender? Claro que isso não acontece aqui, acontece em outro município, não é mesmo? E não acontece, né, no meio dos assembleanos, no meio dos batistas só que acontece. Está dando para entender? Aquela coisa do tipo, eu estou querendo competir com algo que nem meu é. Uma coisa é você competir com algo que é seu. Agora você vai competir porque o outro pregou e teve 10 decisões por Jesus, você pregou e teve 5. Isso não tem a ver com você. Entende? Ah, mas quando o pastor fulano pregou, teve um monte de aleluia. Quando eu preguei, não teve. Meu Deus do céu! Eu por acaso sou máquina de fazer aleluia? Pelo amor de Deus! Está dando para entender? Me contrata, hein? Eu sou máquina de fazer aleluia. Eu rodo assim, ó, e o povo vai. Tem coisa que é Deus, não é a gente. Mas a gente fica triste porque o outro conseguiu. E aí, ai Jesus! Aí nesse caso, né, a igreja fica ligada, vamos orar. E aí nessa situação, né, em relação a isso, a uma situação dessa, o que acontece? Queria filmar. Em relação a isso, o que acontece muitas vezes com a gente? Né? A gente pode estar pensando o contrário por causa de alguma coisa que a gente está sentindo. Então eu entendo que a burrice espiritual ela se caracteriza pelo modo de pensar, sentir e agir do cristão, ou daquela pessoa dita cristã. Eu não estou dizendo aqui que quem erra não é crente. Eu só estou dizendo que quem fica dando mole direto não para pensar o seguinte: peraí,
Deus mora em mim, eu vou entristecer aquele que me salvou? Eu estava vendo aqui, enquanto os irmãos estavam cantando sobre a volta de Jesus, deu uma vontade de ver Jesus voltar logo. Ficou aquela coisa assim, Senhor, volta logo. E a maratona de Netflix, deixa pra lá, eu quero Jesus agora, né? E aí nisso, claro, o pessoal que está com casamento marcado, que geralmente, né, mas deixa quieto. E aí nesse caso, né, por exemplo, é importante a gente verificar o seguinte: Ele selou a gente com o Espírito Santo da promessa para a gente chegar lá. Ele mora na nossa vida, Ele mudou a nossa realidade. Se você está namorando bonitinho para casar, é porque Ele entrou na sua vida. Se você nasceu num lar em que os pais, com todas as dificuldades, estão lutando para continuar casados, é porque o Evangelho está ali, trabalhando na vida daquele casal, com todos os problemas que tem. Se você de repente não está jogado numa calçada aí agora, fumando maconha, cheirando cocaína, viciado em crack, dê graças a Deus pelo Evangelho. Olha bem como essa sociedade está. Aí eu lembro, por exemplo, de uma frase, de uma música do Renato Russo, quando ele fala: nos deram o espelho e vimos o mundo doente. Eu estava, por exemplo, lendo, acho que anteontem, uma matéria no site da UOL, o caso do menino Juan. A mãe do menino, junto com a sua companheira, mutilaram o menino, cortando o pênis do menino, costurando o menino. E aí depois de um tempo, aquele menino mutilado ainda vai e na hora de degolar, degola o garoto vivo. Sabe, pensa na cena. E aí depois vamos tentar botar na churrasqueira para queimar, e aí nisso desapareceu o cadáver, mas não consegue. Aí coloca em várias bolsas, mochilas, sei lá o que é, e tenta espalhar por aí. Eu não sei se dá para perceber que essa barbaridade eu não tenho coragem de fazer com um rato na minha casa. Com um rato na minha casa eu não tenho coragem de fazer isso. Eu cresci aprendendo que existia o tal do amor de mãe. E hoje a gente percebe que assim, isso aí agora já virou uma questão particular. É uma questão particular. E diante de uma situação dessa, eu não sei se dá para perceber o perigo que a gente corre, porque de repente o fato de eu estar denunciando uma malignidade dessa, alguém pode dizer que eu estou sendo homofóbico. Aí você vai dizer: mas isso não tem nada a ver. Sim, mas na sociedade que eu vivo, a coisa está mais ou menos assim. Você diz uma coisa, a pessoa entende outra, daqui a pouco você é processado e até preso. Quem realmente faz o mal, muitas vezes é livrado, é perdoado, escapa. E às vezes você que não tem nada a ver, como o caso do rapaz que foi confundido com o outro que matou o filho de uma dona no mercado, e se a família não corre atrás, não vê câmera, não vê isso, não vê aquilo, ele estava preso lá até hoje. Então esse é o país que a gente vive. E você está aqui, meu irmão, agradece a Deus. É como se a gente estivesse na arca de Noé e que assim, cheira mal lá dentro. Pensa bem, imagina, uma semana, 10 dias, 30 dias, marca Roberlan Julião no Facebook, tá? Compartilha comigo depois. E aí nisso, gente, o povo tem que me conhecer, senão eu não compro o meu livro, eu sou obrigado. E aí aproveitei que ela tirou foto, eu não pedi. E aí, diante de uma situação dessa, observa bem, na arca, imagina aquele cheiro, fezes de animais, umidade, inseto, porque você acha que tem cachorro lá e não tem carrapato? Você acha que tem gente lá e não tem mosquito? O mosquito também, que os bichinhos querem viver, gente. E aí nesse caso, imagina como é que devia estar aquilo ali, o cheiro, a umidade, Noé, os filhos, a esposa e as noras e a sogra. Pensa na cena, corta para mim. Agora imagina o seguinte: lá dentro tinha tudo aquilo ali, mas tinha vida. Lá fora não tinha nada disso, mas só tinha morte. A igreja é cheia de gente com defeito, sim, mas é um lugar de gente com defeito que a gente pode pregar contra os defeitos. Aí é que está o caso.
Por exemplo, quando eu converso com algumas pessoas que dizem que os evangélicos são homofóbicos, e aí eu costumo dizer o seguinte: olha, a igreja não prega só contra a prática homossexual, a igreja prega contra a prática sexual de solteiros, hétero. E aí? Tá entendendo? Eu sou do tempo que a gente ouvia falar contra a fornicação. Hoje os jovens não sabem mais o que é fornicação, quer dizer, sabe o que é, só não sabe que tem esse nome, né? E aí nesse caso, observa bem, a gente prega contra isso. Eu não tenho culpa se, por exemplo, as pessoas vão entender que a gente só prega contra um tipo de pecado. A gente prega contra a fofoca. Os fofoqueiros, é claro, vão falar mal da gente que prega contra a fofoca. Está dando para entender? Mas é o preço que se paga. Então a igreja não prega apenas contra a prática homossexual, ela prega contra o adultério. Não só o adultério da conjunção carnal, mas o adultério também do pensamento impuro e da olhadinha. Como assim, pastor? Você sabe o que eu estou falando. Está dando para entender? É desse jeito. E hoje em dia a olhadinha não precisa ser mais aquela assim de torcicolo, não. Hoje tem internet. E aí nesse caso, observa bem, a gente prega contra isso. Mas as pessoas continuam fazendo coisa errada, somos seres humanos. Eu não sei se dá para perceber, quando Satanás oferece algo para a gente, ele oferece como se fosse uma coisa maravilhosa. E a gente é seduzido por aquilo. Não é mesmo? Imagina, o cara não está bem casado. E aí ele vai e cola com aquela irmã consagrada da igreja. E ele começa a comparar a mulher dele, né? Aquele jaburu fedorento que fala pra caramba, com aquela irmã. Tão sensível, tão legal, tão não sei o que, tão não sei o que lá. Daqui a pouco está apaixonado. Como isso começou? Lá atrás, porque nada é do nada. Deu para entender? Aquele casal que, por exemplo, quando vai ver, meu Deus do céu, e agora, como é que vai ser, né? Olha, deu aqui positivo, aí você pergunta, mas cara, como é que isso aconteceu? Não sei, de repente, não sei. Tá dando para entender? Nada é do nada. Entende? As coisas acontecem porque a gente dá mole. As coisas acontecem porque a gente não vigia. As coisas acontecem porque a gente pensa o seguinte: isso aqui, estava lembrando quando o irmão falou sobre a questão de namoro. E aí eu falei para o irmão aqui, eu falei, pastor, tá cheio de gente pegando o ônibus errado. Porque o pessoal, de repente, ele se encanta com a aparência. Gente, a aparência muda, gente. A aparência muda. Aquela menina que está rica em colágeno, daqui a pouco o colágeno vai diminuir. As meninas não sabem o que é colágeno, mas as irmãs já sabem o que é colágeno, não é mesmo? Está dando para entender? Aquela franja do rapaz aqui, quando vai ver, vai lá para a nuca. Acontece, gente. Aí se você está casando com o corpo por causa de necessidade sexual, vai chegar uma hora que o corpo lá não é mais aquele. Comecei a namorar minha esposa, ela tinha 16 anos, agora ela está com 41, indo para 42. Ela não é mais a mesma. Está dando para entender? Quando eu casei, eu tinha 23 anos, era um tipo de pique. Agora estou com 45, é outro pique. Deu para entender? Então eu não sei se dá para perceber que assim, se a gente casa com a pessoa é uma coisa. Se a gente pega o ônibus errado porque casou com o corpo, aí vai dar ruim. Ou você acha que você é o mesmo de 10 anos atrás. Depois chega em casa, se olha no espelho e vê se é a mesma coisa, né? E aí é claro, né, que de repente tem aqueles que falam assim, não, mas o tempo me ajudou. Tá. Então, o que acontece? Diante dessa situação, por que eu estou dando essa volta toda? Porque é muito comum que a gente, como crente, fique falando mal da noiva de Cristo. Porque a igreja está cheia de gente sem amor. Seja a pessoa amorosa que você gostaria de ver na igreja. Reclamar, todo mundo reclama. A pergunta é, o que você está fazendo para a coisa mudar? Mas o pessoal na minha igreja não é consagrado. Seja você consagrado. É menos um para dar dor de cabeça.
Gente, que benção, o pessoal da glória a Deus tem que fazer cara feia, glória a Jesus, deve ser tudo pai e mãe. E aí nesse caso, observa aí, o outro fez assim, ó, tá vendo? Entregou vocês. E aí diante dessa situação, eu não sei se dá para perceber. E aí quando esses camaradas, eles falam assim, ele fez da parte de Beelzebu. Qual é o sentimento que essa gente devia estar em relação a Jesus? A gente queria fazer acontecer, mas brincadeira não. Esse Jesus, ele cura todo mundo, ele faz acontece, ele tem popularidade, ele tem não sei quantos mil seguidores no Face. Não, no Facebook é amigo, desculpa, seguidor é no Twitter. Tá dando para entender? E aí nesse caso eu estou me adaptando, tá gente? Eu conheci a Rádio Vitrola, conheci a televisão Telefunken, né? O seletor, aí nem sabe o que é, tá vendo? Só os fortes lembram. Então imagina, eu peguei o rádio, como é que é? Eu peguei aquele rádio de madeira, né? E Rádio Vitrola, não é mesmo? Peguei esse negócio e agora eu estou conhecendo no Snapchat. Então assim, eu estou vivendo numa transição, tá difícil, eu estou tentando. E aí em relação a isso, meu irmão, eu gostaria que você pensasse com carinho o seguinte: o sentimento daqueles caras, em vez de eles celebrarem a vitória de um homem curado, eles ficaram mordidos, porque eles não conseguiram o que Jesus conseguiu. E eu dou uma dica para você: substitua a inveja pela admiração. Porque, por exemplo, você olha, quer ver uma coisa? O Ellison tem dinheiro para ter uma internet com plano. Eu não tenho, então eu entro em contato e falo assim: cara, tem alguém lá que pode rotear a internet para mim? Para que eu vou ter inveja se eu posso usar uma internet sem pagar? Ele que vai pagar essa internet? Entende? Mas não, tem gente que fica com raiva porque o outro tem e eu não tenho. Que isso, irmão? A bênção do seu irmão é a sua bênção. A sua luta é a luta do seu irmão. Então, pelo amor de Deus, celebra a vitória do ministério do seu irmão. Se o teu irmão conseguiu uma coisa na igreja que você não conseguiu, dê glória a Deus, porque a igreja só ganhou. Se um outro pastor fizer na minha igreja o que eu não fiz, glória a Deus, porque a obra de Deus está avançando. Eu não estou competindo com ninguém, eu não tenho nada, eu vim esse mundo sem nada e vou embora sem nada. Por que eu vou ficar me apegando às coisas que escorrem pelos dedos? Outro dia eu tinha 20 anos, agora eu estou indo para 50. Ou seja, minha juventude eu não tinha. Está dando para entender? Dinheiro. O pessoal está com dinheiro, daqui a pouco vem um plano lá que corta o dinheiro que você tem na conta. Os antigos devem lembrar desse negócio. Está dando para entender? Saúde. Um dia você está super bem de saúde, outro dia a saúde está indo lá para baixo. Deu para perceber? A gente não tem nada. E aí eu lembro da igreja de Corinto, o povo cheio de dom e competindo com os dons que tinham. Os dons não eram deles, meu Deus do céu, era dom do Espírito, que distribui como quer. Mas eles ficavam competindo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí o outro, e eu sou de Cristo, eu sou melhor que tu. Entendeu como é que é? E aí você olha um negócio desse, meu Deus do céu. E aí você percebe que esse sentimento de assim, ele expulsa da parte de Beelzebu. O pensamento dos caras está um pensamento truncado. O cara está vendo Deus onde é o diabo que está agindo e está vendo o diabo onde é Deus que está agindo. E seria importante que você parasse para pensar nisso. Se os seus olhos forem bons, bênção. Mas se os seus olhos forem trevas, que grandes trevas serão? Como é que você está enxergando as coisas que acontecem? Como é que você está enxergando o ministério do seu irmão? Como é que você está enxergando o trabalho do seu irmão? Como é que você está enxergando a bronca que você levou do seu líder? Irmão, quem ama também briga. Quem ama também dá bronca. Está dando para entender? Ou é líder ou é pai. E aí nesse caso, em relação a isso, observa bem, né? Nessa situação, talvez você pense assim: como assim quem ama também briga? Fui pregar numa igreja lá em Jardim América, preguei durante 1h20. Aí voltei com a Gisélia. Gisélia é minha esposa, meu Espírito Santo particular. E aí nisso estou eu no carro vindo. Meu amor, vai precisar, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e tal. E assim, não estou entrando no mérito de que
Deus não me use nesse 1h20. Só que Deus pode me usar em 1h20, pode me usar em 40 minutos, pode me usar em meia hora. Por exemplo, quando eu prego o enterro, eu não passo de 10 minutos. Vou passar de 15 minutos no enterro. Então, ou seja, você tem como adaptar. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Natan não chega assim, Davi, seu salafrário. Não, ele conta uma história, depois ele entrega. Entende? Então, aí é importante você observar que assim, quantas vezes a gente não se liga nisso. E aí minha esposa falou, e eu parei para pensar com um certo carinho em relação a isso. Porque Deus não tem relógio, mas nós temos um organismo. Tem a questão da hora que a gente acordou, a hora que a gente vai dormir, o tempo de descanso que a gente tem. Quem tem bebê em casa vai ter menos oportunidade de dormir ainda, não é mesmo? Então tem várias e várias situações que a gente precisa considerar. E eu pergunto, que espiritualidade é minha de não me colocar no lugar do outro, inclusive considerar que Deus pode usar a minha esposa? No domingo seguinte, eu preguei em meia hora. Não sei se foi para a sorte da próxima igreja ou para a azar da anterior, né? Mas o que acontece? Eu escutei minha esposa. Eu estou dizendo que não vai nunca ter uma outra vez? Não, vai. Mas precisa ser rotina. Está entendendo? Então você, por exemplo, pode parar para ouvir um pouquinho. Se foi Deus falando com a minha esposa, se foi minha esposa sendo usada por Deus para falar comigo, eu não estou dizendo que foi, eu só estou dizendo que assim, a gente pode fazer uma reflexão sobre aquilo que as pessoas estão falando. De repente Deus está usando o seu pai para te dar um alerta, minha filha, sobre esse rapaz aí. Você não sabe como é que era o seu pai quando era novo, minha filha. Tá vendo seu pai bonitinho, de gravatinha, dando uns aleluia. Tu não sabe como é que era ele há 20 anos atrás. Tá dando para entender? E aí de repente ele pode não saber a diferença de iPad para iPod, mas ele sabe os paranauê. Aí ele te deu uma dica, mas você não escutou. Por quê? Porque você não conseguiu ver Deus na pele de um carpinteiro, como esses homens não conseguiram ver Deus naquela pessoa modesta da Galileia. Então de repente, seu líder pode não saber o que você sabe, mas deve ter um motivo para Deus ter colocado ele como seu líder e não você. Seu pai pode não saber o que você sabe, mas considere que pelo menos ele chegou primeiro. Alguma coisa ele já deve ter visto nessa vida. Está dando para entender? O seu liderado, ele pode não ter a mesma experiência de vida que você, mas ele pode estar tendo uma percepção que você não tem do lugar de onde ele está. Eu estava pregando, minha esposa estava com o povo. Gisele estava vendo uma coisa que eu não estava vendo. Eu estava daqui. Eu estava no meio da Shekinah. Eu estava aqui só falando, porque para falar a gente atravessa o mundo, para ouvir, se bobear a gente não atravessa uma rua, né? Convida a pessoa para o culto, não dá uma oportunidade para ela fazer alguma coisa, não é mesmo? Até enterro o pessoal tem oportunidade, né? Então às vezes a pessoa não vai para confortar o ilutado, ela vai porque ela quer uma chance de falar um negócio, e às vezes até o que não devia, mas ela quer. Então, diante de uma situação dessa, o pensamento deles, ele expulsa da parte de Beelzebul. E aí, o modo de agir. O próprio Jesus fala o que? No versículo 25. Você vai reparar, olha, todo reino dividido contra si mesmo está arruinado. Paulo fala aos Gálatas, vocês têm que ter cuidado, que se vocês ficarem devorando uns aos outros, vocês vão se consumir. Então pensa bem, imagina que a igreja é o seu corpo. Aí a sua mão pega uma faca e corta aqui o braço. Aí depois a sua mão vai, pega uma marreta e acerta o dedo do pé. Aí a sua mão pega uma chave de fenda e enfia assim dentro do ouvido. Vai chegar uma hora que você não vai mais existir. E às vezes é isso que acontece. É a mulher que detona o próprio marido com a vizinha, e a vizinha só tomando nota, depois diz que é um satanás. Aí entendeu? Ou de repente é o filho malhando o pai e a mãe, ou o pessoal que está almoçando o pastor. Claro, o assembleano não faz isso, só o batista, né? E aí diz, não, porque o pastor, e depois fala assim, tio, vamos lá na igreja. Eu vou lá nada, rapaz, tá doido?
Mas se Jesus que mudou a vida de vocês, vocês estão desse jeito, deixa a minha vida do jeito que está, que já está boa demais. Está dando para entender? Então às vezes as pessoas não percebem que elas estão devorando umas às outras. Aqui eu não sei como é que é, mas pelo menos no meu Arraial Batista é muito comum as pessoas falarem assim: pastor, conta comigo, mas liderança não. Eu estou aqui só para apoiar. Só apoiar. Então tá bom, meu irmão, você vai assumir? Não, assumir não, pastor. Só apoiar. Sabe por quê? Tantos líderes passam alguns perrengues aí, que aí o pessoal olha e fala assim: eu não quero mais. Então é importante, né, eu e você ter isso em mente. O próprio Jesus está dizendo: olha, toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? Ou seja, nem o diabo é burro, nem os demônios são desunidos. E eu gostaria que você pensasse nisso. Percebe? O diabo é inteligente, os demônios são inteligentes, e os crentes que ficam um devorando o outro são inteligentes. O crente que fala um ao do outro é inteligente. O crente que puxa o tapete do outro é inteligente. Está entendendo? Ou eu faço, por exemplo, aquele corpo mole assim, para ficar pesado o seu trabalho, e você desiste, aí eu vou e pego o seu lugar e falo assim: fulano, agora o trabalho vai para frente, porque agora a gente vai... Ué, cadê essa energia lá atrás quando era liderado? Aí eu pergunto: eu estou fazendo para Deus ou estou fazendo para mim? É service ou é self-service? Está dando para entender? Eu estou buscando o poder de Deus ou estou buscando o meu poder? Eu só sei de um negócio: uma hora a fatura chega. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. E aí, talvez alguém possa pensar assim: meu Deus do céu, não veio um refrigério? Não, Jesus, deve ser amanhã. Mas assim, o que acontece? Mas o livro tá bom, tá, gente? Não deixa de comprar porque ficou chateado comigo, não. Eu só gostaria, sabe, que você pensasse com carinho em relação a isso. A melhor igreja, meu irmão, é a sua, porque foi a igreja que te recebeu. O melhor pastor é o seu, porque é o pastor que aceita você do jeito que você é. A melhor esposa é a sua, porque mesmo o marido, do jeito que você é, tá ela aí, te deu presente dia dos namorados, prepara almoço, lava suas cuecas. Tá dando para entender? Então, os melhores pais são os seus. Ah, mas os pais do fulano, você mora lá? Você tá lá? E detalhe, será que pai e mãe que não cobra é pai legal mesmo? É importante a gente pensar nisso, porque o mundo não vai te dar mole. Se você for criado por pai e mãe que te dá mole, eles não estão te preparando para viver a vida sem eles. Então é importante a gente pensar nisso. Meus irmãos, 32 minutos, 33 minutos, estou parando por aqui, mas dá maior, por gentileza, Edson. Eu sei que hoje em dia a gente já chama essa música de música antiga, mas eu